Olá a todos e a todas, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me acompanha na Record TV. Meu nome é Marileide Antônio de Oliveira, sou psicóloga atuante na cidade de Juína e também faço psicoterapia online para as demais regiões do país. Atualmente eu sou psicóloga na Escola Pestalozzi de Juína e também sou membro do Instituto Saber Ativo da doutora Isanete Bieschi. Você sabe o que é Corona Blues? Pois é, eu vou falar sobre esse tema hoje. Esse termo foi designado por alguns pesquisadores e mais recentemente pela Organização Mundial da Saúde como fadiga pandêmica, que é a sensação de cansaço e desmotivação advinda da pandemia de Covid-19. Por que isso vem acontecendo? São muitas as razões. Uma das principais é que desde janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia de Covid-19 internacionalmente. Isso significa que desde esse momento os países do mundo todo estão enfrentando medidas de restrição e distanciamento social para que haja uma tentativa de se conter o vírus. Então, muitas vezes essa sensação de cansaço, de fadiga e de desmotivação vem em razão desse período que nós estamos vivenciando de distanciamento social, que faz mais de um ano que estamos enfrentando. Um outro motivo se diz respeito à sensação coletiva de incerteza. Então, desde janeiro de 2020, nós não sabemos qual vai ser a situação da pandemia. Hoje nós temos a esperança da vacina, mas aqui no Brasil a situação ainda é bastante preocupante, porque nós temos um número muito grande de mortos por dia e nós não temos boa parte da população ainda vacinada, então o sentimento de incerteza continua grande, principalmente porque muitas pessoas estão para perder o emprego, já perderam um emprego, e muitas dúvidas em relação à educação também, sobre a volta das aulas, quando e como essas aulas podem voltar ao normal, se é que podemos dizer assim. Um outro motivo diz respeito à exposição a experiências negativas. Então, muitas pessoas, infelizmente, já perderam amigos, parentes para a Covid-19, ou mesmo se a gente não perdeu ninguém ainda da família ou próximo, nós com certeza estamos experienciando todo dia notícias de que pessoas estão morrendo por conta da Covid-19, quer seja por telejornal, quer seja nas redes sociais, ou porque as pessoas comentam, as pessoas que estão próximas de nós, comentam sobre uma notícia ou outra. E um outro motivo pelo qual nós estamos vivenciando essa sensação de cansaço e estresse da pandemia é de que muitas vezes nós estamos adiando os planos que tínhamos feito antes da pandemia se instalar. Então, por exemplo, planos em relação ao trabalho, à família, a filhos, à escola, no caso das crianças e adolescentes, a viagens. Muitos desses planos podem estar sendo adiados constantemente em razão da própria incerteza em relação a quando que essa pandemia vai acabar, se vai acabar e qual que vai ser o nosso futuro depois que nós tivermos a maior parte da população já vacinada. Como saber, então, se você está enfrentando essa situação de fadiga pandêmica? Existem alguns sinais que é importante você ficar atento. O primeiro deles é justamente a sensação de cansaço e desânimo ao longo do dia. Então, observe no seu dia se você tem se sentido muito cansado ou cansada, se isso são todos os dias, se esse cansaço é permanente, ocorre durante todos os dias, na maior parte dos dias e desde que você acorda até a hora que você dorme. Se você tem sentido essa sensação de desmotivação, né, essa perda de interesse por coisas que são rotineiras, por exemplo, brincar com os filhos ou sair com os amigos, isso é um sintoma importante. Não significa que é doença, significa só que você está passando por um período de estresse e que requer cuidados. Uma outra sensação também são sentimentos de desânimo, incerteza, falta de esperança, que são sintomas também encontrados na depressão, mas diferente de um quadro depressivo, essa sensação de fadiga pandêmica, ela passa com pequenas situações de manejo, de reorganização do nosso dia a dia. Então agora nós vamos falar sobre algumas dicas sobre como manejar essa situação de fadiga pandêmica. E aí eu vou me referir novamente às orientações que vêm sendo produzidas pela Organização Mundial de Saúde. Primeira dica é manter uma boa alimentação. Isso significa que é ficar longe de frituras, refrigerantes e açúcares no geral. Isso é uma recomendação de toda a área da saúde.
e focar em alimentos que são mais nutritivos e saudáveis, como por exemplo, frutas, legumes e verduras, e lembrando que é importante que nós nos mantenhamos hidratados, não com refrigerante, obviamente, mas com água, se possível, ou se não, com um suco natural, de preferência sem açúcar. Uma outra questão é cuidar da higiene do sono. Muitas pessoas estão tendo dificuldade para dormir ou estão dormindo muito mais do que gostariam, então é importante nesse momento de pandemia, assim como em todos os outros momentos, nós cuidarmos do nosso sono. Então é importante a gente pensar ou observar quantas horas de sono nós precisamos por dia. Isso varia de pessoa para pessoa, tem pessoas que precisam de 8 horas de sono, tem pessoas que precisam de menos horas de sono, tem pessoas que precisam de mais horas de sono. Então é importante a pessoa observar quantas horas são suficientes de sono por dia, e é importante que ela não perca esse horário de sono e nem durma mais do que ela precisa. Então algumas questões são importantes. Então, por exemplo, 1 hora antes de você dormir, você precisa desligar todos os aparelhos, televisão, celular, para que o nosso sistema nervoso ele compreenda que existe uma mudança de rotina e que ele passe a produzir substâncias que estão relacionadas ao sono. É importante que você não coma coisas muito pesadas próximo do sono, porque isso vai alterar o seu sono e a qualidade dele. E é importante você também manter uma regularidade, sempre procurar acordar e dormir no mesmo horário. Uma outra questão importantíssima, já muito sabida das ciências da saúde, é a importância da atividade física para o nosso bem-estar. Se você tem condições de saúde, é importante que você procure um profissional médico ou um educador físico para se orientar, porém, muitas atividades físicas não requerem necessariamente o acompanhamento do profissional. Por exemplo, atividade de caminhada em nível leve ou moderado, muitas vezes já ajuda a pessoa a não sentir mais tanto estresse ou tanto cansaço ao longo do dia. É difícil para quem não pratica atividade física regular começar uma, mas desde que você tenha condições físicas para isso, o importante é começar. Se você achar muito difícil, organize o seu horário, chame companhias. Nós estamos numa situação de distanciamento social, mas se você for fazer alguma atividade ao ar livre, isso é possível, desde que você mantenha todos os cuidados aí recomendados pelos órgãos de saúde. E é importante que você se mantenha ativo. Se você não tem uma atividade física planejada, planeje uma e arranje amigos, arranje aplicativos que vão te colocar numa rotina de não ficar parado e sim estar em movimento. E uma outra dica também é você cuidar da exposição a notícias e matérias negativas ao longo do dia. Então é tão importante quanto não se expor a notícias negativas de modo excessivo, não ficar compartilhando, porque muitas pessoas, principalmente crianças e jovens e idosos, estão muito sensíveis nesse período de pandemia. Então é importante a gente cuidar com as informações que a gente olha e também é importante a gente cuidar com as informações que a gente compartilha nas redes sociais. Dica final: cuide da sua saúde e procure a ajuda de um profissional psicólogo se você sentir que a pandemia está afetando a sua saúde psicológica. Comente pra gente se você está gostando dos temas tratados por aqui, que outros você gostaria de ver. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!